Boa tarde, irmãos, amigos em Cristo Jesus. Quero que essa tarde trazer uma palavra para você, baseada na Bíblia, para ajudar você nesse tempo difícil. Quero agradecer a Deus também por estar aqui na minha casa, pela manhã ter levantado, estar respirando, pela minha família, meus parentes, por todos, no nome de Jesus. Se estamos respirando em pé, é o favor de Deus na nossa vida, como diz Lamentações 3, 22 e 23. Que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, duram para sempre, novas são a cada manhã e grande é a sua fidelidade. É a misericórdia de Deus que nos permite todos os dias ficar de pé, levantar, estar respirando. É a bondade, é o amor de Deus sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Porque se não fosse Deus, o que seria de nós? Então eu quero ser grato a Deus pela minha vida, a vida da Weslene, do Vitor, de cada parente, de cada irmão aí, da sua família, de seus filhos, por tudo que o Senhor é e tem feito na sua vida e na nossa vida, no nome de Jesus. Quero basear a minha palavra em Apocalipse, capítulo 4. Todo o capítulo 4 aqui, nós vamos tirar algumas lições para a nossa vida. Eu acredito que eu não vou falar aqui tudo, claro que está aqui em Apocalipse, que é muito mais além do que eu vou falar aqui, mas eu acredito que pelo menos um pouquinho eu vou ajudar você na sua vida, ajudar a sua família, para você continuar. O tema dessa mensagem é o que está aqui no texto, que é a visão do trono de Deus, a visão que João teve. João aqui está na ilha de Patmos e Deus o levou para lá com o propósito de revelar a ele as coisas que iam acontecer, que são e que iriam acontecer. Dentre todas essas visões, por exemplo, a aparição do Anticristo, a derrota de Satanás e o reino eterno de Cristo, né? Então, esse capítulo 4 aqui fala de uma das visões que João teve. Então, através desse texto, nós vamos tirar algumas lições para a nossa vida. Em nome de Jesus. O capítulo 4, versículo 1, ele vai dizer o seguinte: depois dessas coisas, olhei, e eis não só uma porta aberta nos céus. Esse versículo 1 eu quero ficar aqui nessa parte. E depois dessas coisas, olhei, e eis não só uma porta aberta nos céus. Que porta é essa que João viu? Ele diz que vê uma porta aberta. Ele não fala, eis que eu vejo uma porta que se fecha e que abre. Semana que vem ela está fechada, semana que vem ela está aberta. Não, eis que eu vejo uma porta aberta. Quando Jesus ele se ofereceu como sacrifício por nós na cruz do Calvário, ele se entregou, né, de vontade própria para pagar o preço pelo pecado da humanidade, porque todos nós estávamos condenados ao inferno. Mas Jesus ele desceu do céu para ser um sacrifício santo, perfeito a Deus, né, em favor da nossa vida. Ele, como algumas pessoas falam, que Jesus ele não se entregou, mas sim ele foi assassinado. Não, Jesus ele se entregou. Algumas pessoas falam, mas o exército inteiro prendeu ele, acorrentou ele, não tinha como ele fugir. Não, Jesus mesmo disse, ele disse, eu dou a minha vida para depois tomá-la de volta. Ninguém a tira de mim, eu a dou. Então, Jesus não foi assassinado, ele se entregou de vontade própria. Tanto é que quando ele está no jardim do Getsêmani e o exército vai prender ele, e quando o exército pergunta quem é Jesus, ele diz, sou eu. E o Pedro puxa a espada e corta a orelha do
assistente do sumo sacerdote, Jesus pega a sua orelha, bota no local e bota lá no canto, cura ele. Aí Jesus vai dar uma palavra dizendo: Pedro, guarda a espada, porque se eu rogar ao Pai agora, ele me envia 12 legiões. Vamos fazer a conta? Uma legião são 6.000 anjos. Ele ia pedir 12 legiões. Então, no Antigo Testamento, em 1 Crônicas, um anjo matou 180.000 soldados quando Deus enviou ele para destruir uma cidade. Jesus estava dizendo o seguinte: se eu rogar ao Pai, eu acabo com tudo aqui. Então, Jesus ele se entregou em favor das nossas vidas, em favor de nós, morrendo na cruz do Calvário. Quando ele diz está consumado, o véu do templo se rasgou e a porta se abriu para toda a humanidade. Quando por ano, uma vez por ano, o sacerdote entrava no Santo dos Santos para pedir a Deus perdão pelo pecado daquela nação. Então Deus perdoava, havia prosperidade e bênção naquele lugar, naquela nação. Mas agora não, um sacrifício único, um sangue perfeito, que é o de Jesus, sem pecado. Jesus se ofereceu, aniquilou-se a si mesmo, tornou-se forma de homem e se ofereceu na cruz do Calvário pela nossa vida. O véu se rasgou. Então essa porta que João fala, essa porta é Jesus Cristo. Agora nesse tempo, muitas portas estão fechadas. O comércio fechou, né? A igreja fechou. O congresso, muitas vezes tem recessão no ano, se fecham as portas. Alguém pode fechar a porta para você, da sua casa, da sua família, um amigo. Você pode ir atrás de empresário, ele pode fechar a porta para você. Deputado, vereador, ele pode fechar a porta para você. Mas essa porta que João vê aqui, ela vai estar sempre aberta para você. Seja feriado, seja de madrugada, seja nos domingos, seja na semana, no mês, no ano inteiro. Enquanto você viver, essa porta vai estar aberta para você. Que porta é essa? É Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Em João, capítulo 10, versículo 7, Jesus vai dizer: em verdade, te digo, eu sou a porta das ovelhas. Jesus é a porta das ovelhas. Jesus é a porta da salvação. Jesus é a porta da restauração. Jesus é a porta que nós temos que entrar, porque ela está aberta para toda a humanidade. Em João 10, no capítulo 9, no versículo 9, ele vai dizer: eu sou a porta. Aquele que entrar por mim, salvar-se-á. Entrará, sairá e achará pastagem. Aquele que entrar por mim, salvar-se-á. Há salvação através dessa porta. Então, existe saída, existe um escape, existe solução, e é Jesus Cristo. Jesus Cristo é a solução para a sua casa, para a sua família, para os seus filhos. Jesus Cristo é a porta. Em Mateus 7, 13 e 14, ele vai dizer: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Mas estreita é a porta, apertado é o caminho que conduz à vida, e poucos são a que encontram. O caminho pode ser apertado, a porta pode ser estreita, mas ela está aberta para você. É a única porta que nos leva a Deus. É por isso que João 14,6 vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ninguém chega a Deus senão por essa porta. Ninguém se relaciona com Deus senão através de Jesus. Essa porta ela te leva no Santo dos Santos, aonde Deus está. É por isso que 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5 vai dizer: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Jesus Cristo é a porta que nos leva a Deus, nos leva a ter comunhão com Deus, nos liga de novo com Deus. Jesus é a porta da salvação. Jesus é a porta do escape, da solução, da libertação, da transformação, da cura na nossa vida.
Então a primeira coisa que a gente aprende aqui é que existe uma porta aberta. João viu isso. O versículo 2 vai dizer: imediatamente me achei em espírito, e eis armado nos céus um trono, e no trono alguém assentado. Então João vê uma porta aberta, e através dessa porta aberta ele vê um trono. Então, através dessa porta nós podemos chegar no trono de Deus. A segunda coisa é que ele vê alguém assentado no trono. Significa, se tem alguém assentado no trono, é porque Deus está no controle de tudo. Deus está no controle de todas as coisas. Mas aí alguém pode dizer, se Deus está no controle, por que o aumento das drogas, aumento da prostituição, né? Aumento dos adultérios, aumento... Será que Satanás está tomando conta de tudo, tomou o controle de tudo? Não, você tem que entender uma coisa. Estar no controle não significa manipular o processo. Estar no controle não significa interferir no processo 24 horas por dia, ou o mês todo ou o ano inteiro. Não, estar no controle significa ter poder e autoridade para interferir a hora que quer e do jeito que quer. Vou dar um exemplo micro para você entender o macro que é Deus. Uma empresa que ela é grande, tem em todos os países, cada empresa daquela existe um presidente, ele tem autonomia para tomar decisões naquela empresa. No Brasil, nos Estados Unidos, em qualquer canto. Mas existe um presidente geral, que ele pode interferir a hora que quer e do jeito que quer. Assim é Deus. Deus permite também você escrever a sua história. E a vontade permissiva de Deus que você tenha o livre-arbítrio de escrever a sua história. Mas Deus, a hora que quer, do jeito que quer, Ele pode interferir no processo de qualquer coisa. É por isso que Isaías 43:13 vai dizer: antes que houvesse dia, eu sou. Ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Porque Deus tem controle sobre tudo. Ninguém pode intervir a ação de Deus na hora que quer e do jeito que quer. Ele faz. O Salmo 103, versículo 19 vai dizer: nos céus tenho estabelecido o meu trono, e o meu reino domina sobre tudo. Deus estabeleceu o seu trono e o seu reino domina sobre tudo. Isaías 45:12 ele vai dizer: eu fiz a terra e criei nela o homem. As minhas mãos estenderam os céus e todos os meus exércitos dei as minhas ordens. Porque ele está no controle de tudo. Em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 6. Ah, Senhor Deus de nossos pais, não é tu Deus nos céus? Tu não dominas sobre tudo? Na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. O Salmo 24 vai dizer: do Senhor é a terra, a sua plenitude, todos que neles habitam. O Senhor está no controle de todas as coisas, irmãos. Todas as coisas. 1 Crônicas 29, versículo 11 e 12. Teu Senhor é o céu. Teu Senhor é o poder e a grandeza, a honra, a vitória e a majestade. Teu Senhor são os céus e a terra. Tu se exaltastes como chefe sobre todos, porque Deus domina, Deus está no controle de todas as coisas. Não tenha medo, irmão, não temas, porque Deus está no controle do universo, Deus está no controle da sua vida, Deus está no controle de todas as coisas. Mateus 10:30 vai dizer que nenhum pardal cai do céu se ele não permitir. Não temais, que até os cabelos da vossa cabeça estão contados. Não temais, não vale vós mais do que muitos passarinhos? Deus domina sobre todas as coisas. Deus está no controle de tudo.
porque Ele é Deus, Ele é soberano, Ele é grande, Ele é perfeito, Ele fez os céus e a terra, e os seus caminhos são perfeitos. Então, a primeira coisa é que existe uma porta aberta, e Deus está no controle de tudo. Versículo 3, que diz assim: e ao redor do trono, um arco-íris semelhante ao aspecto de uma esmeralda. Um arco-íris no aspecto de uma esmeralda, ou seja, no aspecto de uma esmeralda. A esmeralda, ela tem uma cor verde. A cor verde a esmeralda tem. E segundo a ciência, a cor verde é a única cor que não cansa a vista do ser humano. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? É enquanto você estiver olhando para Deus, quando você estiver olhando para Jesus Cristo, você não vai desistir, você não vai parar, você não vai desanimar. Por isso que se você continuar olhando para Deus, como diz Hebreus 12:2, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Se você olhar para Deus, você não vai se cansar. Se você olhar para a direita, para a esquerda, se olhar para a minha vida, para a vida dos irmãos, para o pastor, você vai cansar, porque as pessoas, elas não são perfeitas, elas são imperfeitas. As pessoas falham com palavras, com pensamentos. As pessoas falham. Se você olhar, quando Pedro estava andando sobre as águas, quando ele olhou para a tempestade e o mar, ele começou a afundar. Enquanto ele estava olhando para Jesus, ele estava andando por cima das águas. Quando você estiver olhando para Jesus, você vai andar por cima das águas, por cima da luta, das adversidades, das batalhas que aparecem. Então, se você olhar, continua olhando para Deus, que você não vai cansar. Isaías 40, versículo 28, vai dizer o seguinte: não sabes? Não ouvistes? Que o Senhor é o Criador dos confins da terra? Ele não se cansa, não se fadiga, e não há quem possa esquadrilhar o seu entendimento? Dá força ao cansado, multiplica o poder ao que nem tem nenhum vigor. Os jovens se cansam, os jovens se fadigam, os jovens tropeçam e caem, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como asas como de águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Continua olhando para Deus, continua olhando, espera em Deus, irmão. Aquele que espera em Deus não se cansa. Deus trabalha para aquele que nele espera. Versículo 5. Do trono saíam relâmpagos, vozes, trovões, e diante do trono ardia 7 lâmpadas de fogo. Ardia 7 lâmpadas de fogo. Por que ardia e não queimava? Porque o fogo que queima não tem propósito nenhum. O fogo que queima, ele destrói todas as coisas que ele vê pela frente. Não existe propósito no fogo. É por isso que, quando Deus se apresenta em Êxodo 3:2 para Moisés no Monte Horebe, e Deus fala através de uma sarça que está ardendo em fogo, pode ver lá, que a palavra é ardendo em fogo. E a sarça não se queima, porque ela ardia, e não queimava, e não destruía a sarça, porque ela tinha um propósito. É por isso que no Salmo 105, versículo 39, quando Deus estava andando com o povo no deserto, diz que ele estendeu uma nuvem como todo e uma coluna de fogo que iluminava, porque o propósito, o fogo de Deus, ele tem o propósito de iluminar, alimentar, aquecer. Aquela coluna de fogo serviria para guiar o povo no deserto, para iluminar o caminho do povo, para aquecer o povo do frio, porque à noite o frio era grande, e servia para
espantar as serpentes que ele tinha no deserto, porque o fogo de Deus ardia. Ele ardia continuamente no altar, como diz Levítico 6,13. O fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. O fogo que arde, ele tem um propósito de alimentar. Por isso que Jeremias diz: não é a minha palavra fogo e martelo que esmiuça a penha. A palavra de Deus, ela é fogo. O fogo de Deus, ele ilumina os nossos caminhos. O fogo de Deus, ele ilumina a nossa vida. Ele alimenta o nosso ser. Versículo 6 vai dizer assim no capítulo 4. E diante do trono como que um mar de vidro semelhante a cristal. João aqui, ele usa dois substantivos para tentar explicar essa visão. Ele vai dar uma informação segundo o que ele tem na mente. Então ele vai usar coisas terrenas. Ele usa o mar e o cristal para tentar explicar essa visão do trono de Deus. O mar é conhecido pelo seu tamanho, pela sua grandeza. É isso que ele está dizendo. É tão grande que eu estou vendo. E o mar também é conhecido pela sua profundidade. Existem peixes no mar que até hoje ninguém sabe, porque ele é tão profundo que se você pegar o Monte Everest e colocar em locais do mar, são tão profundos que o mar cobre. Sabe o que ele está dizendo? É tão grande, é tão profundo. Sabe? As coisas de Deus são tão profundas, irmãos, e tão grandes, que ninguém entende, ninguém compreende. Deus anda por caminhos inimagináveis ao homem. Não tente entender por onde Deus vai vir ou o que ele vai fazer. Não tente entender porque Deus anda por caminhos que você não compreende. É por isso que 1 Coríntios 2,9 vai dizer: mas como está escrito, o que o olho não viu, ouvidos não ouviu, e que não penetrou em coração humano, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus tem preparado. Deus é tão profundo, Deus é tão grande, que ninguém consegue compreender a mente de Deus. É por isso que Paulo vai dizer no seu hino de adoração de Romanos 11:33, ó profundidade, tanto da ciência como da sabedoria de Deus. Quão inescrutáveis são os seus juízos, quão insondáveis são os seus caminhos. Quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem lhe deu primeiro para que ele seja recompensador? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Deus está além da nossa mente. Deus está além dos nossos pensamentos. Deus está além das nossas palavras. Deus é grande, é perfeito. Deus é lindo, irmãos. Isaías 55, versículo 8 e 9. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos são os vossos caminhos. Assim como os céus está mais alto do que a terra, assim são os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos, e os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. Deus faz além do que pedimos ou pensamos. É o que Efésios 3:20 diz. Ele faz além do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Deus anda por caminhos tão profundos, que a nossa mente, você pode pensar 10 anos, você não consegue alcançar. Deus pode usar coisas para te abençoar que você nem imagina. Deus pode fazer coisas que você nem imagina para trazer uma bênção para você, para abrir uma porta para você, para operar um milagre na sua vida. Deus usou copos para alimentar o profeta de manhã e de noite. Os copos de manhã levavam comida para ele, de noite também
ao cair da tarde, levavam comida para eles. Deus usou um urubu, o corvo córax, para alimentar o profeta de manhã e de tarde. Será que Deus não tem poder para alimentar você, para resolver o teu problema? Será que Deus não tem poder para restaurar, para transformar? E nesse mesmo capítulo, Deus usou uma viúva pobre, no tempo de fome, para alimentar o profeta. Em Números 22, Deus usou uma mula para alertar o profeta. Em 2 Reis 7, a partir do versículo 9, versículo 3, 2 Reis 7, ele fez com que 4 leprosos, porque a Samaria tinha sido invadida pelos inimigos, e Deus fez com que 4 leprosos, com seus balagantanhos arrastados do seu chinelo, o exército inimigo tinha achado que o exército de Israel tinha alugado o exército para enfrentar eles. Não, era 4 leprosos. Deus fez com que o arrastado do chinelo pensasse que os inimigos, que eles tinham alugado o exército e fugiram. E Samaria, que estava faminta, estava perdida, foi alimentada. Deus usa coisas que nós jamais usaríamos, imaginamos. Deus pode abrir uma porta para você, operar um milagre na sua vida, em coisas que você jamais imagina, porque Deus é tão grande, irmão. Deus está sentado num trono, Ele domina sobre todas as coisas, seus caminhos são perfeitos, os seus caminhos são lindos. Deus é grande e poderoso, e Ele pode abençoar a sua vida. E Ele usa o substantivo cristal. O cristal, ele é transparente. Diz que o Salmo 139 vai dizer: Tu me sondas e me conheces. Quando me sento, eu me levanto, e de longe penetra os meus pensamentos. Tu conheces todos os meus caminhos. Não tem como. O salmista vai dizer: se eu ir ao mais profundo do mar, a tua mão lá também vai me sustentar. Se eu subir ao céu, tu também lá estás. Não tem como se esconder de Deus. Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele que tem de dar conta. O reino de Deus é transparente. Que Deus possa abençoar a sua vida. Que Deus possa abençoar a sua casa, a sua família. Que Deus possa abençoar os seus projetos. Que Deus te livre de todo mal. Livre a sua casa, a sua família. Que a bênção do Senhor esteja sobre a sua casa, a sua família, seus parentes. Que nenhuma peste, nenhuma praga venha tocar na sua casa. Que nenhum mal venha prosperar na sua casa. Seja abençoado toda a sua família, a tua casa, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Guarde essa sua palavra no seu coração. Medite nela, em nome de Jesus. Eu quero agradecer a todos e que Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Amém.